Bom, boa noite, pessoal, a todos vocês que estão aqui. Fico muito feliz, né, de vocês estarem com a gente. Nossa, quem vai entrar? O Zé Galó. Nossa, que coisa boa! Bom, gente, assim, um grande prazer, um imenso prazer estar aqui com vocês. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Nós estamos iniciando a nossa roda de diálogos de líderes. Então, para quem não me conhece, eu sou Fátima Mota, sou sócia-diretora da Fátima Mota Treinamentos. E essa roda de diálogos existe desde a época do início da pandemia. E a ideia é sempre nós trazermos pessoas importantes, pessoas que possam ajudar a gente a pensar um pouquinho nesse momento. E o objetivo não é fazer nada acadêmico, o objetivo é que a gente possa trocar experiências, né? E hoje nós temos uma pessoa absolutamente especial para conversar com vocês, né? Que eu vou dizer que assim que é uma grande amiga, além de ser uma grande amiga, é uma profissional fantástica que eu conheço já há uns 20 anos, mais ou menos. E tenho um imenso prazer, porque é uma pessoa que eu aprendi muito, eu aprendo muito, e além de ter aprendido, eu admiro esta mulher, porque é uma baita guerreira, é uma mulher, assim, é interessante isso, né, pessoal? Porque normalmente a gente olha e para os líderes, né? E esquece que são pessoas, esquecem que têm uma história de vida, né? E essa nossa convidada, que é a Clarice, né? Clarice Costa, diretora de recursos humanos da Lojas Renner, né? Que quem me conhece sabe a minha paixão pela Renner, que eu não escondo de ninguém, realmente é uma paixão de alma. Assim, ela me encanta, porque além de ser uma executiva fantástica, é uma esposa fantástica, né? Com certeza ela tem um marido maravilhoso, mas ela é uma mulher fantástica, é uma mãe fantástica, é uma avó fantástica. Então, é interessante a gente conhecer essas pessoas e entender a importância delas para a nossa vida, né? Porque são grandes exemplos, acima de tudo, são grandes exemplos. Então, ela, junto com o Galó, que eu não sei se já entrou ou não, porque aqui eu estou tentando admitir todo mundo, ela com o Galó fizeram uma grande história da Renner, né? Agora a Clarice continua aí na história, o Galó também, o Galó no conselho, e a Clarice ainda como diretora de recursos humanos, fazendo um belíssimo trabalho. E eu acredito que a Clarice vai poder ajudar muito a gente a conversar sobre esse momento. Então, é uma conversa mesmo, vou passar a palavra para ela, porque eu não quero ocupar muito tempo. E aí, Clarice, você vai contando, você vai falando das suas experiências e a gente vai entrecruzando, tá? Então, tanto vocês podem falar aqui pelo chat e eu vou fazendo as perguntas, como vocês podem abrir o microfone e falar também. Só peço para que todo mundo mantenha o microfone desligado e só na hora de falar, liga para poder fazer perguntas e entrecruzar com a Clarice. Clarice, seja muito, 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 muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui. É assim uma honra ter você aqui. Agora é contigo. Obrigada, Fátima. Boa noite a todos. Depois de tudo isso, né? Não sou nem um terço de tudo isso que a Fátima disse, mas prazer estar aqui e falar um pouquinho. Acho que a gente sempre fala sobre crise, né? Toda vez que tu tem uma disrupção, você vem de um status quo, você vem e alguma coisa acontece, dá um desequilíbrio, isso é uma crise. Talvez a gente nunca tenha imaginado viver uma crise como esta pandemia, né? Eu lembro, assim, falo com as pessoas que têm mais idade como eu, a gente viveu muitas crises. A gente teve inflação de 80% ao mês, nem dava tempo de botar o preço nas araras, né? nas prateleiras, mas a gente, era sempre uma coisa que você sabia que ia ter um fim logo em seguida, que dependia de alguma ação econômica. Teve, né, outras crises, de repente você acordou de manhã, não tinha mais dinheiro no banco, e como é que você faz para pagar todas as suas contas, né? Mas agora eu acho que tem algo mais profundo, né? Você teve o isolamento social, e esse isolamento social ele traz uma série de
consequências que são algumas boas e outras nem tão boas, né? Então, acho que a primeira coisa, quando a gente se deparou com a pandemia, era lá pelo dia 18 de março, né? Acho que a primeira coisa que a gente pensa é qual é a primeira decisão a ser tomada, né? E se você tem na sua empresa uma forte cultura, você sempre vai encontrar nos valores da empresa a resposta. E a primeira resposta que nós encontramos é: nós queremos encantar a todos e nós temos um valor gente. Pensando, né, na preservação das pessoas, da saúde das pessoas, tanto clientes quanto colaboradores, a primeira coisa foi fechar todas as lojas. Nós fomos a primeira empresa que fechou suas lojas, mesmo antes do governo definir pelo fechamento, né? É uma decisão fácil? Claro que não, a gente nunca viveu isso. Nunca você imaginou ter suas operações sem poder operar ou fechadas, né? E eu acho que essa tomada de decisão, ela reforça os teus valores. Então, realmente, nesse momento, você vê que o valor gente e o valor encantamento, eles falaram mais alto do que o valor do que a gente pensar em resultado no aspecto financeiro. Claro que é importante, a gente precisa ter saúde financeira, mas nesse momento o que pesava mais era a saúde das pessoas, né? Acho que a gente começou todo um trabalho de conscientização com os colaboradores em termos de como é que a gente tem cuidados para evitar. Então, a gente tem um médico que fez webinar dizendo como você evita o uso, e aí tinha aquela polêmica, cada dia um dizia que era para usar máscara, o outro que não era para usar máscara, um que era como é que fazia. Então, a gente colocou vários infectologistas fazendo webinar para dizer o que era mais correto, como deviam proceder, para que as pessoas tivessem um pouco mais de segurança em relação à sua saúde. Outro aspecto é a segurança psicológica, né? Então, começaram várias empresas a demitir. E isso, para as pessoas, assim, bom, eu vou ter meu emprego amanhã. Então, o mais importante, nós assinamos, né, um pacto de não demissão e comunicamos isso para todos os colaboradores que não íamos demiti-los nesse momento, né? E a gente também tem que ter, com o RH, a gente tem que ter esse chapéu do RH, mas esse chapéu do negócio. Então, como é que a gente também viabilizava financeiramente a empresa? Ok, legal, não vamos demitir, sim, mas e a saúde financeira? E aí saíram as medidas do governo, né? E nós realmente implantamos a medida que nós achamos que era mais correta. Se as lojas estavam fechadas, a gente fez a suspensão até um determinado valor, que com a parte que o governo entrava e a parte que a empresa pagava, cobria o salário que as pessoas vinham recebendo, e nós fizemos uma redução de salário e uma redução de jornada do Conselho de Administração para todos os níveis da organização. Isso é muito importante, né? Porque se é crise para todos, e todos nós temos que ser o exemplo e temos que mostrar que isso é importante, mas a gente tem que comunicar. Acho que quando tem uma situação de crise, a pior coisa é a lacuna do silêncio, né? É você não ouvir a voz da empresa, né? Então é importante que você diga para a empresa, que você diga para os colaboradores. Nós fizemos vários webinars, fizemos webinar com 8 mil, 9 mil pessoas, dando tranquilidade, dizendo o que ia acontecer, como ia acontecer. Nós temos um canal de comunicação com todos os colaboradores. Então, a gente botou lá qual é o manual, como é que você recebe a parte do governo, como é que você faz. Todos esses cuidados, eles são muito importantes. Nós canalizamos toda a nossa área de RH para conversar com os colaboradores. Então, a gente tem um RH regional e a principal tarefa deles era ligar para as pessoas e perguntar como você está. E as pessoas, nossa, vocês estão me ligando para ver como eu estou nesse momento. Então, como é que você está? Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? O que está acontecendo? Então, essa proximidade. A gente também fez vários webinars com as lideranças, porque a gente também tem que dar tranquilidade para as lideranças, porque
como que elas vão dar tranquilidade para os colaboradores se elas estiverem ansiosas, né? Então, como lidar com situação de crise, como lidar com os colaboradores, como é que tu faz gestão das pessoas e as pessoas. Na realidade, a gente diz que isso não é um home office, é um isolamento social, porque no home office tu tem o direito de ir e vir, né? E o que estava acontecendo, não, mas como é que tu lida nesses momentos de instabilidade e como é que você faz? Mas, paralelamente com isso, a gente tem que lembrar que as pessoas têm uma situação familiar. Então, a gente também fez... As pessoas não sabiam cozinhar, podiam não saber cozinhar. Nós temos a Camicado. Na Camicado, a gente tem os chefes que dão aula, né, nas lojas da Camicado. E aí a gente pegou esses chefes para darem aula, comidinhas rápidas, comidinhas fáceis, e a gente também disponibilizou isso para os colaboradores. A gente também colocou a fisioterapeuta dizendo como você mantém alguma atividade física, o que é importante. Então, usa a cadeira, como é que você faz com a cadeira? Se tem escada, como é que você usa o que você tem para fazer uma atividade física? Também fizemos webinar com psicólogos para que eles falassem sobre inteligência emocional, sobre como você suportar, como você canaliza a ansiedade. Então, a gente fez também meditação, então a gente fez momentos de meditação, a gente fez mindfulness, que é importante. Até hoje, todas as nossas reuniões, elas começam com um momento de meditação, um momento de mindfulness, mesmo com os executivos, tem reunião todos os dias, então, para que a gente possa começar a entender que o físico, o emocional e o racional, né, a inteligência, isso tem que estar de uma forma harmônica, né? Tem que funcionar de uma forma, porque é uma engrenagem, né? Nós somos uma engrenagem também que tem que funcionar harmonicamente. Mas a gente também não pensou em ter um olhar só para os colaboradores, né? Nós também vimos que tem uma sociedade, que tem uma comunidade, então a gente foi ver assim, nós tínhamos os nossos fornecedores também. Então, como é que eu lido com os fornecedores? Se eu falo em parceria, se eu falo em encantar a todos, como é que neste momento eu também trato os meus fornecedores? Então, nós também fizemos um webinar de como ele usar as linhas de crédito do governo, como que eles usavam as medidas que o governo fez em termos de gestão de pessoas. A gente também deu tranquilidade em relação aos pedidos e a gente também usou, como eles estavam com a mão de obra deles ociosa, porque eles não podiam operar, nós fizemos em 5 dias, a gente desenhou um protótipo de máscara, de avental e desenvolvemos tecidos e desenvolvemos para entregar nos principais hospitais do Brasil. A gente dá essa doação e também nas comunidades. A gente tem uma favela bem perto da nossa administração e a gente também fez cesta básica para levar e máscaras para levar, álcool gel, sabonete, né? Porque a gente também tem na loja a parte de perfumaria. Então, acho que esse olhar, né? Eu acho que a crise ela tem que ser gerida. Não adianta a gente dizer, não adianta negar a crise. Ela acontece e a gente tem que ver de que forma a gente vai traduzi-la, conforme a gente vai desenvolvendo. Então, acho que é importante ter um comitê de crise, sempre que se instala uma crise, quem são as pessoas chaves do negócio que tem que estar sentada discutindo alternativas, discutindo caminhos, discutindo problemas, porque também acontecem problemas, né? Nós tivemos N problemas. Um prefeito que dizia que era para abrir a loja, dali 2 dias, não, agora fecha a loja. Então, imagina, você tira todo mundo da suspensão, bota para trabalhar, não, aí não é mais para funcionar, e como é que você lida com isso? Eu acho assim que a gente viveu o mundo VUCA, que a gente tanto fala, na sua extensão máxima, né? No seu máximo, né? Mas também a gente começou a desenvolver uma série de squads para solucionar esses problemas que estavam acontecendo na organização, de que forma a gente poderia ter. E coisas assim que talvez daqui a 1 ano a gente ia implantar, a gente acabou implantando em 2 semanas, antecipando muitas coisas. Então, eu vejo assim que a crise, quando eu pergunto, eu acho que essa pandemia, o que ela trouxe de bom
porque tudo na vida tem o lado ruim, tem o lado bom, né? Eu acho que ela trouxe a rapidez, o quanto que tu pode fazer, tudo que tu faz de uma forma mais rápida, mais ágil, e aí eu acho que é métodos ágeis na sua extensão máxima, né? Para que as pessoas possam trazer soluções. E a colaboração. A gente fala tanto, né, hoje de que é importante no digital a colaboração, mas você tem que viver nesses momentos, e eu acho que é uma grande oportunidade de viver a crise e ver que a solução ela pode advir de grupos multifuncionais, né, que tragam múltiplos olhares sobre um problema, e você vai ver que a solução ela é riquíssima, né? E eu vejo assim que quando se instala uma crise, o primeiro momento é você ter ações de curto prazo. Bom, o que em curto prazo eu tenho que fazer? Mas passado um mês, 2 meses, você não pode esquecer o longo prazo, porque tem uma série de decisões que você tem que tomar que elas podem prejudicar o longo prazo ou até o médio prazo. Então, você tem que olhar, ter esse olhar, né? Eu acho que essa é a sabedoria. E às vezes eu vejo muitas empresas muito preocupadas só com o caixa. Não que o caixa não seja importante, claro que é, mas você também tem que ver, se você tem menos recursos, como você usa melhor esses recursos, como você canaliza para aquilo que agrega valor para a sua empresa, né? E eu acho que tem também todo um trabalho, quando tivemos a retomada das lojas, né, de como é que eu cuido desse meu cliente, né? Então, o cuidado com o cliente. Então, a gente segue todos os pressupostos estabelecidos por todos os órgãos né, de saúde. A gente tem um médico do trabalho que ele é responsável por este olhar, por ver como é que eu dou segurança para os colaboradores e para os clientes, né? Então, a distância, o uso da máscara, o álcool gel, cartazes na loja, lembrando da distância, da importância disso. Então, acho que você precisa levar para as pessoas tranquilidade e você também tem que ver que aquilo, você não pode querer que soluções do passado vão dar certo agora, porque a gente nunca viveu a pandemia. Portanto, as soluções têm que ser inovadoras. Eu acho que têm que ser disruptivas. E eu acho que isso foi a beleza da pandemia. É ver o quanto que você, na sua organização, é capaz de reinventar várias coisas que você faz de forma diferente. Por exemplo, a gente nunca imaginou estar fazendo uma live assim. E olha que legal. Tem gente agora vi tem um rapaz que está de Portugal colocando, né? Então, o quanto que também tem oportunidades, né? Eu acho que uma outra coisa importante é se você pensa em gente e se você tem um carinho pelas pessoas, você não pode, não, agora vamos cortar todos os treinamentos, não tem mais treinamento. Não, vamos reinventar os treinamentos e nós reinventamos todos os nossos treinamentos. Nós acabamos de fazer uma convenção agora totalmente online e foi muito legal, porque a gente teve gente palestrante da China, dos Estados Unidos, Nova Zelândia, do Brasil, e também tem um lado que custa muito mais barato. Por isso que você pode fazer, porque a pessoa vai falar 1 hora e vai estar na casa dele, ele não tem custo de passagem, não tem hotel, ele não tem deslocamento, porque alguém para se locomover, ele vai cobrar mais ou menos como se 3 dias ele perdesse, né? E para poder valer a pena, né? Então, acho que nós reinventamos todo o nosso programa de trainees. Eu vi que muitas empresas, não tem mais programa de trainees, mas você não vai precisar do trainee ali adiante, você não precisa para o crescimento da empresa, então você tem que, mas você não tem toda a verba que você tinha, então você tem que pensar de uma outra forma. E nós montamos todo o programa de trainees baseado, todo ele online, e as pessoas adoraram, porque foi uma forma divertida, diferente. Agora também, né, eu vejo assim, eu tenho um neto, né, eu vejo que às vezes as escolas pegaram a aula tradicional, e aí eu sei que tem alunos, e colocaram ela online. Não vai funcionar. Não é isso que a gente está dizendo. É reinventar a forma de treinar.
Então, você tem que ter treinamentos online que sejam divertidos, que sejam interessantes, que sejam... A gente faz até que tenham games, né? A gente fazia vários games em sala de aula e nós transformamos eles em game, damos essa missão para os nossos parceiros, como transformar isso e ser legal e fazer de uma forma interativa e de fazer online. Então, eu acho que é um desafio, eu acho que os profissionais também têm que se reinventar, né? E o quanto que nós estamos abertos como indivíduos ao novo, ao diferente, ao inusitado, e o quanto que a gente não paralisa. Porque eu acho que o pior da crise é o medo, e o medo te paralisa, e não te faz ver alternativas. Então, acho que não, eu vou conviver com a crise, porque não tem outro jeito, mas eu vou pensar de formas diferentes de achar soluções e de criar novas maneiras de fazer aquilo que eu vinha fazendo, né? Mas eu acho que tudo isso tem que ser pautado nos valores. Eu acho que o que guia cada um de nós nas organizações tem que ser o valor, os valores que você tem. E sempre no momento de crise, as pessoas vão ver se esses valores são verdadeiros ou se esses valores não são verdadeiros. Então, por exemplo, quem a primeira coisa que fez foi demitir 20% do quadro, 30% do quadro, se ela tem nos seus valores que pessoas é muito importante, eu acho que todos os colaboradores devem estar questionando se é tão importante assim, né? Porque vamos nos colocar no lugar das pessoas. Eu ficar desempregado hoje no Brasil, onde tem 14 milhões de desempregados, onde a economia está toda restrita, ninguém está contratando, aonde que essas pessoas vão arrumar emprego? Então, acho que também tem que pensar que muitas vezes você ter uma redução de 25% do salário é muito melhor do que você perder o seu emprego. Desde que você converse com as pessoas, desde que você explique para as pessoas, que fique claro. E se retoma o negócio, bom, tira isso e volta a como você estava antes. Então, eu vejo assim, se eu pudesse dar algumas dicas, né, dos meus aprendizados, assim, desses 30 e tantos anos de varejo, né, é que sempre terá uma crise. Vocês, há pouco tempo atrás, surgiu o Uber. O Uber foi uma crise, porque quem de vocês hoje liga para radiotáxi? Vocês nem sabem o telefone de radiotáxi. Então, de repente, de repente surge um novo negócio que ameaça o teu próprio negócio. Então, isso também tem crises, né? E como é que você está atento ao que está acontecendo, se prepara para isso que está acontecendo, se reinventa, né? E aí tem uma coisa super importante, que é o quanto cada um de nós está disponível para aprender, desaprender e reaprender, né? Que eu acho que isso não tem a ver com idade, isso tem a ver com mindset. E quando a gente fala em mindset digital, a gente está falando exatamente sobre isso, né? Como é que você faz disrupções, que hoje é o digital, amanhã poderá ser outras e sempre existirão disrupções, porque a história, né, o que elas são agora, elas são mais galopantes, né? Eu acho que toda a internet, tudo que acontece, as redes sociais, o que acontece em qualquer lugar do mundo rapidamente se espalha e se criam novos paradigmas, se criam novas situações, e é importante as pessoas estarem preparadas para isso. Então, eu acho que a gente tem que continuar estudando, tem que continuar se informando, vendo o que está acontecendo no mundo. E eu acho que a transformação, falam tanto na transformação digital, mas o mundo empresarial, ele sempre vai ter transformações, porque se ele não se transformar, ele vai ficar obsoleto. Assim como os profissionais, se não se reinventarem, eles também vão ficar obsoletos. Então, hoje, se um profissional de RH ele não souber essa linguagem toda de digital, ele não entender o que é um ecossistema, ele não entender o que é uma squad, ele não estiver essa abertura de aprender
e de pensar de uma forma diferente, eu acho que tem toda uma situação que é das lideranças, né? Eu acho que as lideranças que tinham acostumadas com controle e comando, eu acho que a crise mostrou que uma pessoa trabalhando remoto, ela não precisa ter o chefe ali do lado dela cobrando. Ela tem que entregar uma combinação feita. Então, acho que essa disrupção também vai trazer mudanças importantes para dentro das empresas na retomada dos negócios, né? Nós ainda não retomamos a volta aos escritórios, porque a gente está em Porto Alegre agora que liberou, que está a bandeira agora que está laranja, que está começando a liberar, mas nós fizemos uma pesquisa com os colaboradores para saber como é que eles estavam vivendo essa pandemia, sobre bem-estar, sobre segurança psicológica, sobre home office, e o que eles pensavam para o futuro. E a gente viu que a grande maioria das pessoas, elas querem ficar 3 dias em home office e 2 dias presencial. Significa o quê? Que as pessoas valorizam a relação. Elas ainda querem ter um lugar para ir, um lugar para conversar, para discutir situações. Então, o quanto que é importante a gente ouvir as pessoas, a gente ver quais são as preocupações. A gente viu que 98% das nossas pessoas, quando a gente perguntou, você sabe o que fazer para evitar o coronavírus, você e sua família? 98% disse que sim, que estava tranquila, que sabia o que fazer, sabia a prevenção, como deveria acontecer. Então, significa que você conseguiu passar essas mensagens para todos os colaboradores. Nós temos 24 mil colaboradores, juntando todas as empresas. Então, a gente tem Camicado, Yukon, lojas a Renner, a Realize. Então, o quanto que é importante, né, você ter essa proximidade, você ouvir as pessoas, você saber como é que elas estão. Nós fizemos todo um trabalho com as lideranças para que elas também fossem ouvidas, porque elas também tinham medos. E eu acho que tem uma coisa bem interessante do trabalho em casa, que é o convívio com a família, né? Então, muitas pessoas estão nos dizendo, nossa, eu nunca passei tanto tempo com meus filhos, eu nunca passei tanto tempo com meu marido. Então, isso também é um aprendizado, né? O quanto que as pessoas tiveram que aprender a trabalhar e, de repente, tem um filho de 2 anos, pequenininho do lado, chamando a mãe, querendo colo. O quanto que a gente teve que aceitar que você está numa reunião e, de repente, o colaborador está com o filho no colo, porque está em casa, né? Então, acho que esse olhar para as pessoas, né? E a gente está todo momento tentando pensar de forma diferente, agir de forma diferente, para que a gente possa enfrentar esses momentos, né? Eu acho que essa pandemia ela está trazendo um novo componente que ela está a vida e a morte, né? E quem é psicólogo, estudou psicologia, sabe o quanto que a morte ela mobiliza, né? E esse medo, ele tá em todo mundo, né? Então, por mais que a gente veja, não, as pessoas estão na rua. Nossa, se vocês forem nos shoppings, tem menos pessoas nos shoppings. As pessoas estão indo muito rápidas. Se elas precisam comprar alguma coisa, elas vão de uma forma muito rápida, elas querem ir embora rápido. Então, não tem mais aquilo de, eu vou passar a tarde toda no shopping, eu vou ao cinema, até porque está fechado, depois eu vou fazer um lanche, depois eu vou nas lojas. Então, a gente também teve que mudar os nossos hábitos, né? Então, a gente vê hoje muitas pessoas cozinhando, muitas pessoas que nem cozinhavam, fazendo a comida, tendo prazer com isso. Então, vocês veem que as empresas de cama, mesa, banho, de bazar, as vendas aumentaram em função disso, né? Então, eu acho que tem uma sabedoria de enfrentar a crise, que é, eu olho para ela e digo que eu tenho que agir de forma diferente e eu tenho que gerir a crise, né? Como é que eu vou gerir a minha empresa? Como é que eu vou gerir a minha vida? Como é que eu vou me manter sadio? E é importante nesses momentos, né? Eu acho que todos nós
Se a gente perguntar, todo mundo está trabalhando mais do que trabalhava antes, com certeza, né? Mas eu acho que também tem que ter um momento assim de parar, um momento de cuidar de si, de cuidar do corpo, de fazer uma ginástica, de fazer alguma coisa de meditação. Então, né, quem tem alguma crença, ter um momento de religião, de reza, de voltar para dentro de si. E eu acho que muitas pessoas na crise tiveram que fazer uma coisa que não faziam há muito tempo, que era o mergulho em si. Olhar para si, olhar para a sua vida e ver se é feliz, se nesse momento, claro, não estou dizendo na pandemia, mas do jeito que você está levando a vida, se isso te traz felicidade ou se isso não te traz felicidade. E eu acho que isso tem uma beleza, que é você ter um encontro consigo mesmo. E é coragem para ter esse mergulho, e eu acho que tem que aproveitar esse momento também para isso. Acho que tem um momento da gente descobrir o quanto que é importante os amigos, o quanto que é importante a família, porque nesse momento que a gente se viu distante, talvez a gente... Eu precisava estar mais com a minha família, eu precisava estar mais junto, sentir falta. Então, eu acho que sempre tem coisas de aprendizado. É só a gente querer aprender. Então, eu não sei, Fátima, se tu quer começar as perguntas, eu estou à disposição. Primeiro, assim, eu quero te agradecer um monte, né? Porque você falou bilhões de coisas muito importantes que não daria nem para conseguir voltar a pegar os pontos de tão importantes que foram todos, né? Mas, assim, alguns aspectos hoje são fundamentais, começando por os valores da Renner, que eu sei o quanto que a Renner não é de agora, porque também acho que é uma coisa importante, né, Clarice, colocar que não adianta você querer resolver tudo isso se até agora você nunca fez isso, né? Então, enfim, quando a Clarice fala da questão dos valores da Renner, são valores que existem há 30 anos, né? Desde que vocês começaram a trabalhar os valores, eles foram sendo construídos, etc., mas eles foram vivenciados. Nossa, né? O que eu vivi, o que eu falei dos valores da Renner, nessa questão do encantamento, o quanto foi importante, e isso, a partir do momento que nós conseguimos construir isso no decorrer do tempo, fica mais fácil passar por uma crise. Agora, quem não tem valor, quem nunca fez nada disso, quem não se preocupou, quem não estava trabalhando as suas lideranças, e é muito interessante o que você falou do mundo VUCA, porque eu já vinha falando do mundo VUCA há um bom tempo, só que parecia uma coisa teórica, né, distante. De uma hora para outra, foi, né, bom, o que é mundo VUCA? É o que a gente está vivendo, né? Tudo junto, misturado, essa coisa maluca que a gente não sabe por onde começar, enfim, essa pandemia mesmo, né? E você trouxe uma coisa também importantíssima, que é até que ponto nós conseguimos lidar com alguma coisa que pega o nosso físico e gera esse medo de morte, totalmente diferente das outras crises. Mas eu gostaria muito, pessoal, agora de abrir para vocês, para perguntas que vocês gostariam de fazer para a Clarice, porque é uma oportunidade única, né? Então, temos gente aqui de Portugal, Sônia, muito obrigada de estar aqui, né? Então, está sendo uma conversa internacional. Então, vocês podem agora abrir o seu microfone e perguntar para a Clarice. Quem gostaria de... Até eu estou aparecendo no vídeo agora. Luiz, você está no vídeo. Até que enfim. Não, até que enfim, porque eu estou tentando faz meia hora entrar pelo celular, não consegui. Entrei no vídeo aqui pelo PC e deu certo. Você viu como são as coisas? É assim, a gente fica nessa loucura aí de tecnologia, né? Uma hora dá certo. Mas aí, Luiz, você tem alguma pergunta para a Clarice? Olha, eu não vou perguntar nada porque perdi meia hora do programa. Oh, eu queria muito ter visto desde o começo, mas eu vou perguntar já, assim que eu tiver alguma coisa. Mas olha, Luiz, uma vantagem da tecnologia é que a gente grava tudo, tá? Então tá tudo gravado e aí depois você vai poder assistir sem problema nenhum, vai ficar disponibilizado. Tá bom. Tá bom? Beleza pura, graças a Deus. Tá bom. Ok.
essa alfabetização, né, que a gente tem que ter digital é uma coisa bem complexa mesmo, né? Porque às vezes a gente tem que lidar com várias coisas, funciona num lugar, não funciona no outro, e é assim mesmo, não tem como. Alguma pergunta, pessoal? A professora consegue disponibilizar o link para a gente? Pode deixar, Priscila, eu disponível. Tem vários alunos aqui te assistindo, eles querem o link, pode deixar. Tem a Mara perguntando o seguinte: Clarice, quais competências foram reconhecidas nos líderes e quais delas foram percebidas como necessidade de desenvolvimento? Eu acho que assim, quais as que você viu nos líderes que eles tinham e quais as necessidades, né? Eu acho que tem uma coisa muito forte, né, que é gostar de gente. Eu acho que quando você gosta de gente, e gente eu estou falando o cliente, né, e você tem foco no cliente, você sempre vai fazer todas as suas ações para facilitar a vida do cliente. Por exemplo, tem clientes que não conseguiam lidar com a internet e eles tinham que pagar fazer o pagamento do nosso cartão. E aí você mandava o boleto, mas ele não era bancarizado. Então, você teve que rapidamente pensar coisas para facilitar a vida do cliente. Então, acho que essa competência ela é bem forte, né? Acho que uma competência assim, que na crise ela se desenvolveu é a agilidade, né? Não que a empresa não fosse ágil, mas assim, eu acho que teve que implantar coisas muito rápidas, né? E eu acho que uma outra coisa importante é a resiliência, né? Não deu para fazer de um jeito, tem que fazer de outro jeito, tem que experimentar. E eu acho que, às vezes, a gente, quando é uma empresa muito grande, a gente tem o medo de errar e a gente não quer errar, né? Então, a gente não pode experimentar mais, pode se permitir errar mais. Então, acho que essa foi uma competência assim, de um grande aprendizado, porque tinha que, toda hora, achar novas alternativas, e algumas iam dar certo e outras não iam dar certo, e a gente tem que aprender com os erros, né? Então, a gente muitas vezes, quando tem uma empresa muito consolidada, você tem nome forte, você nunca quer errar, né? Mas você tem que aprender que faz parte da vida, e a experimentação e o erro fazem parte, né? Olha, a Jenny está dizendo que você é uma líder inspiradora. Aí eu concordo em gênero, número e grau, viu, Jenny? Com certeza. É uma líder inspiradora, uma mulher fantástica. Agora, Clarice, às vezes o pessoal acha que é fácil, né, a gente chegar onde a gente chegou, né? É fácil lidar com tudo isso. Quantas horas por dia você trabalha, Clarice? Eu acho que eu trabalho, nem sei, mas eu geralmente me acordo muito cedo, né? Então, acho que lá pelas 6 horas estou acordada, mas começo as primeiras reuniões 7h30, 8 horas, e vai embora até 8, 8h30, né? Mas eu acho que a gente também tem que entender que eu faço isso por paixão. Eu não faço isso por obrigação. Eu acho que faço isso por um propósito, que eu acho que é bem importante. Assim, qual é o teu propósito? E eu acho que o nosso propósito é como é que eu faço com que as empresas, que as pessoas consigam passar por essa pandemia de uma forma melhor. Por quê? Porque o nosso propósito é encantar as pessoas, né? Então, como é que, mesmo numa situação dessa, como é que eu encanto as pessoas? Como é que eu encanto os colaboradores? Como é que eu encanto os clientes? Então, eu acho que quando você tem o propósito, não são as horas de trabalho, eu acho que é o legado, é o que você deixa para a sociedade, né? Então, assim, quando a gente começou a entregar as máscaras, os aventais nos hospitais, o agradecimento dos médicos, das enfermeiras, muitas mensagens eles nos mandaram dizendo quanto que nós estávamos fazendo a diferença na vida deles. Quando a gente entregou na favela ali, e uma coisa super bonita, assim, a gente fez vários kits para as pessoas, né, de alimentação, e as pessoas perguntavam assim, vocês não se importam, né? Eu posso dividir. Olha, porque eles têm parentes, né? Que às vezes não moram naquela favela, moram na outra. Eu posso dividir, eu quero dividir o que eu estou recebendo. Então, acho que você também, nesse momento, falar em solidariedade, olhar para o próximo, fazer essa diferença. Nós fizemos uma parceria que é com o Einstein, onde a gente criou uma plataforma em poucos dias e colocamos no ar, onde o Einstein botou todo o seu saber dos seus médicos para que pequenos
hospitais no interior ou médicos distantes pudessem aprender com eles. Também fizemos um hackathon do bem. Então, como é que a gente colocou um hackathon no ar para que as pessoas criassem soluções de EPIs para os hospitais, porque as máscaras, não sei se vocês viram, elas estavam machucando as pessoas. Então, como é que se poderia fazer? Eu acho que quando você tem propósito, o trabalho ele não é um fardo, o trabalho é um prazer. E eu acho que todo mundo tem que ter prazer naquilo que faz, desde que a empresa tenha um propósito e isso fale com o seu propósito de vida. Né? Cada um de nós tem que ter um propósito de vida. Que quando vocês, né, quando a gente não estiver mais aqui, né, ou quando estiver bem velhinho, e olhar para trás, o que a gente deixou, o que a gente deixou de influenciar as pessoas, de marcar as pessoas, o que a gente deixou para uma sociedade melhor, o que a gente... Então, acho que é a diferença que a gente faz. Né? Acho que a gente tem que pensar sobre isso. Porque quando a gente trabalha por paixão, com certeza a gente trabalha, né? A gente se diverte trabalhando. Agora, quem conhece a Enneagrama, pessoal, a Clarice é tipo 3, tá? Então, quem conhece vai entender um pouco, né? Que não tem jeito, trabalhar é muito prazeroso, né? Tem uma outra pergunta aqui do João Santana, Clarice, que é assim: Clarice, você acredita que após a pandemia a liderança tradicional mudará seus pensamentos? Eu acho que já mudou. Porque imagina se você é um líder de controle e comando e de repente você não tem o colaborador, você está a milhares de quilômetros dele, você não sabe se ele está 24 horas, ou se ele está trabalhando, se ele não está. Você tem entregas dele, né? Então, eu acho que fez uma disrupção violenta isso, eu acho que isso é um ganho que se teve e não tem mais espaço para um líder assim. Eu acho que um líder ele tem que ser muito mais inspiração, ele tem que ser aquele líder que dá desafios, que dá oportunidades, que ajuda as pessoas a crescerem, que faz coaching, né, que dá feedback para que as pessoas ajuda as pessoas no PDI. Eu acho que a liderança ela teve um grande aprendizado. Eu acho que isso não tem mais volta. Eu acho que até porque as pessoas também aprenderam a trabalhar com liberdade. Então, eu acho que vai ter o colaborador que aprendeu a trabalhar com liberdade e o líder que aprendeu a ver que o colaborador ele é mais produtivo. E todos nós, né, que vimos isso nas empresas, as reuniões mais produtivas, as entregas mais rápidas e mais produtivas. Acho que as pessoas, tudo isso fez com que aumentasse a produtividade, né? E aquela crença, não, se eu não tiver ali as pessoas controlando, não vão produzir. Que nada, as pessoas produziram mais do que quando são muito vigiadas, porque daí você cerceia a capacidade criativa das pessoas, né? Então, o que você tem que dar é segurança psicológica, né? Isso é o fator principal para que as pessoas tenham esse ambiente melhor, né? Clarice, o pessoal está dizendo um bocado de coisa que você acha maravilhosa, etc. Isso nem preciso dizer, porque é mesmo, né? Aqui está sendo muito bom te ouvir. Gina, muita bondade de vocês. Não é, não, é verdade. Aí tem uma coisa interessante que a Mara falou, eu gosto muito de ouvir os vendedores dizerem na saída das lojas: obrigada por escolher a Renner. Então, um cliente, né, falando isso, olha, né, é gostoso ouvir isso, né? Então, bem legal. A Lubianca trazendo que o propósito está acima de horas de trabalho e de remuneração. E aí a Tânia dizendo: Clarice, tudo bem? Como a empresa tem vários perfis de colaboradores de diversas praças, como foi lidar com o psicológico de todos nessa crise? Além disso, quais foram as ferramentas e estratégias para liderar todos os funcionários? A Tânia está te perguntando. Tá. Eu acho que a gente, né, no Brasil, a gente tem uma enormidade, né, porque tem várias regiões, né, tem várias culturas de cidades, né, o baiano é diferente do paulista, que é diferente do carioca, que é diferente do gaúcho, né, e o que a gente fez é a proximidade. Então, a gente tem business partner, né, que são coordenadoras de RH em cada regional, e elas pararam tudo que estavam fazendo só para se dedicar a ouvir os colaboradores. Era ligar para o colaborador: você está bem? Você está precisando de alguma coisa?
Você quer, e muitos daí aproveitavam e falavam dos seus dilemas, porque também tiveram dilemas, né? Por exemplo, como lidar, eu trabalhava o dia inteiro e não cuidava do meu filho, agora eu tenho que fazer lição de casa, eu tenho que assistir a aula com meu filho e ao mesmo tempo eu tenho que cozinhar, e como é que eu lido com tudo isso? Eu acho que conversar sobre isso foi muito importante, e alguns casos onde a gente viu maior índice de ansiedade, aí o nosso médico ele tinha um trabalho mais próximo, dando mais orientação, conversando mais, e a maioria das nossas coordenadoras são psicólogas, então elas também tinham essa tarefa. E de ferramentas, nós temos o Workplace, eu não sei se vocês conhecem essa ferramenta, é uma ferramenta do Facebook, né? Mas ela é interno, como se fosse um Facebook interno. Então, você pode ter mensagens, você pode interagir, você pode fazer reuniões. Então, tem muitas possibilidades. Pode fazer webinar por ali. E a gente usou ao máximo o Workplace. Então, a gente tinha eventos que a gente tinha 6.000, 7.000 pessoas. E como a gente está no Brasil e a gente está na Argentina e no Uruguai, era muito interessante porque entravam também as pessoas do Uruguai, da Argentina, então também a gente teve essa experiência de como é que cada país estava lidando com a crise, né? E a gente também tem a Universidade Renner, que a gente já tem desde o ano 2000, mas a gente estava com uma plataforma nova que a gente tinha implantado em janeiro, que é a Degree, que é uma plataforma super moderna. Ela funciona como o Netflix, em que você vai fazendo os cursos e, de repente, ele te indica, como indica o filme, te indica um curso para fazer, você faz o seu PDI na Degree e ela te indica uma série de cursos, e ela também liberou cursos do mundo inteiro, de várias universidades, porque várias universidades disponibilizaram cursos que as pessoas podiam fazer curso de universidades de primeira linha que estavam sendo disponibilizados. E que também foi uma oportunidade, porque se você deixa as pessoas, tem muitas pessoas que moram sozinhas, né, que são solteiras, e se você deixa, né, esse isolamento, né, que houve, as pessoas podem entrar em depressão. Então, você também ocupar o tempo das pessoas. Então, a gente fazia esses webinars, a gente estava sempre fazendo coisa nova. Fizemos happy hour musical, onde a gente, quem sabia cantar, quem sabia tocar, e fazia, então, traga sua família. A gente também fez muito isso. Todos os nossos webinars com os diretores, a gente convidava os familiares. Chama a sua família para vir assistir, para eles estarem aqui com a gente, vamos conversar junto, vamos falar. E foi muito interessante. Eu acho que também teve essa oportunidade da gente se aproximar com as famílias, né? Porque uma empresa grande, você não consegue chegar, e nesse momento chegou, as pessoas mostram o filho, mostram... então, acho que teve esse lado bem gostoso. Clarice, a Sônia, ela foi gerente Renner em Maceió há 2 anos atrás e hoje mora em Portugal, e a Renner continua sendo a inspiração dela, né? Trago comigo os valores, conheço grandes empresas de varejo aqui, não tem comparação, a Renner está anos-luz à frente, muito por profissionais como a Clarice e os exemplos de liderança. Muito legal, Sônia. Que bom te ouvir, Sônia, bom você estar aí, e que bom que você não esqueceu da Renner. E aí ela faz uma pergunta. Neste momento de liderança à distância, quais atitudes acreditas que pode ser imprescindível para o líder manter a motivação e o desenvolvimento dos liderados? Acho que você até já falou bastante sobre isso, se quiser dar uma... Mas eu acho, o que a gente estimulou muito as lideranças é comunicação. Né? Comunicação sempre foi importante, né? Todos os treinamentos da Fátima, ela sempre falou isso, né? O quanto que o líder tem que ter essa habilidade de se comunicar, de ter empatia, se colocar no lugar do colaborador. Agora, isso foi a potência máxima, né? Porque você não tem mais a presença física, né? Mas você tem os canais de comunicação e você tem que fazer chegar ao colaborador o quanto ele é importante, o quanto que você tem que dar a tranquilidade, você tem que falar sobre tudo. Não tem, nos webinars, né, nós podia perguntar o que quisesse, da forma que quisesse, não tinha nenhuma pergunta que a gente, não posso responder,
não posso me perguntar, né? Então, eu acho que isso foi muito importante. E eu acho que nesses webinars que a gente fazia, estavam todos os diretores, né? Desde o diretor-presidente. Então, assim, mostra também o quanto a empresa está preocupada com as pessoas, porque tirou toda a pandemia, e eles falavam muito, pô, de repente teve 1 hora e meia, 2 horas dispostos a ouvir os colaboradores, a tirar dúvidas. Eu acho que é comunicação, empatia e esse olhar, assim, eu acho que tem uma coisa que o líder tem que ter, que é afeto, né? Eu não acredito num líder sem afeto, né? E afeto é tu dizer a palavra certa, porque nós tivemos, vocês, né, viram, pessoas que perderam familiares, nós também tivemos, pessoas, né, que nessa pandemia ficaram doentes. Então, como é que você lida, né? Nós, por exemplo, teve o nosso presidente, uma pessoa hospitalizada na UTI, ele ligou para a pessoa no hospital para despertar. Olha, como é que você está? Olha, a gente está aqui torcendo por você. Bom, quando ela saiu do hospital, a primeira coisa que ela fez foi ligar para agradecer. Então, eu acho que é essa coisa do carinho, né? Que é uma coisa real, né? Não é uma coisa fake, né? É uma coisa que é de verdade. A Lubianca está perguntando a seguinte, em uma palavra, o que é a Renner hoje pós-pandemia? Acho que ela se tornou uma empresa digital. Eu acho que ela fez a transformação digital, ela já vinha fazendo há 2 anos, né? Eu acho que o Galotti tinha começado isso lá em 2018, né? Eu acho que ele fez todo o alinhamento para isso, deixou todo o direcionamento estratégico para isso, mas eu acho que agora, frente a tudo que estava, a gente acelerou muitas coisas que a gente tinha que ia fazer talvez daqui 1 ano, 1 ano e meio, e a gente fez agora muito rápido. Então, acho que a Renner é uma empresa digital. Aqui tem vários comentários muito legais. O João Santos dizendo, trabalhei em 2005 na Renner, melhor empresa que já trabalhei, valorização do colaborador, tenho saudades. É interessante como as pessoas, mesmo saindo da Renner, né, continuam mantendo essa relação, né, gostosa, esse carinho pela empresa. Isso significa que os valores efetivamente são vivenciados. Agora, Clarice, enquanto vem outra... tem uma outra pergunta da Silvia. A Silvia já tinha dito que você é o máximo em algum lugar, mas aí deixa eu ver, já perdi. E como está o plano de crescimento das lojas diante da pandemia? A Silvia Samara perguntando. A gente vai continuar abrindo lojas, claro que um número menor de lojas esse ano, né? Mas a gente vai continuar o plano de crescimento. A gente só vai segurar um pouquinho algumas lojas, mas vai continuar expandindo e seus planos de crescimento, eles permanecem. Só este ano, especificamente, a gente deu uma reduzida até em função de todos esses meses que ficamos parados ou semi-parados, e aí a gente não vai ter tempo hábil até de ter as obras prontas. Então, algumas lojas vão ficar para o ano que vem, mas a gente vai abrir lojas novas. Já até em plena pandemia nós abrimos lojas. Então, só para... Estava a pandemia, mas na cidade que estava liberado, o shopping que estava liberado, a gente abriu loja. Legal, legal. Eu queria fazer uma pergunta pessoal, Clarice. Assim, qual foi o momento que você sentiu mais medo nesse período todo? Qual foi o momento mais difícil? Não sei se mais medo, mas o momento mais difícil. Qual foi o momento que você falou, ai, qual foi? Eu acho que, eu vou contar, eu acho que o mais assim que foi meio um choque, assim, porque eu trabalho desde os 18 anos, né? E aí o médico, eu tava em São Paulo, era dia 15 de março, e ele me ligou. Clarice, eu queria te dizer uma coisa, tu é do grupo de risco, pelo carinho que eu tenho por ti, tu não volta para a empresa. Nossa, eu não dormi a noite inteira. Meu Deus, eu sou velha agora, sabe? Caiu minha ficha assim, nossa, tem mais de 60 anos, não sei o quê. E sabe aquele momento, assim, depois me ligou o Fábio, que é o presidente, olha, no dia seguinte, Clarice, te cuida, a gente gosta muito de ti. Não... Disse, nossa, mãe, então... Mas depois, claro, que aquilo tu absorve, tu vê que é carinho, mas eu acho que deu aquele baque, assim.
Mas daí eles me disseram, não, mas se tu quiser ir, tu vai. E aí eu me lembro que eu fui na segunda, né? Aí chegou na terça, eu cheguei lá, não, eu vou para casa. Eu cheguei e olhei, eu vou para casa até para tranquilizar todo mundo e para ser o exemplo, né? Porque também as pessoas do grupo de risco não poderiam estar, e depois logo em seguida todo mundo entrou, né? Mas acho que foi um momento pitoresco aí Mas você sabe, Clarice, eu não contei para ninguém isso ainda, porque eu estava aqui, né? Nunca contei isso em nenhuma live. Mas para mim, também o momento mais difícil foi quando eu recebi um telefonema da SPM dizendo o seguinte: olha, o coordenador, a gente possivelmente vai voltar às aulas em setembro, lá atrás, né? E se a gente voltar às aulas em setembro, eu vou falar com a senhora, professora, tratando de todo jeito, né? Assim, a senhora não vai poder dar aula presencial, mas, sabe, a gente vai tomar um cuidado. E quando ele falou que não ia poder dar aula presencial, eu falei, por que eu não vou poder dar aula presencial? Eu falei, então, e ele não conseguia nem falar, né? Então, mas a gente vai ver o seguinte, a senhora escolhe alguém que não é do grupo de risco, que vai ficar na sala com os alunos, e aí a senhora fica à distância. Eu falei, mas peraí, não estou entendendo. Eu falei, porque a senhora é do grupo de risco. Ai, Clarice, eu fiquei 6 dias mal. Eu passei um fim de semana assim. Eu liguei para o médico da SPM e falei assim, doutor, pera um pouquinho, deixa eu entender uma coisa. Eu não quero ficar em casa, assim, o pessoal for dar aula. Aí ele falou, a senhora não tem o que querer ou deixar de querer. Acabou, a senhora vai ficar em casa. A senhora tem mais de 60 anos? Eu falei, tenho. Então, sinto muito a senhora ficar dentro de casa. É terrível isso. Que bom que você está falando, Clarice, porque eu pensei que fosse só eu que tivesse sentido isso. Porque, assim, eu não sei se vocês sabem, a gente vai envelhecendo, mas dentro da gente a gente não envelhece. Então, quando alguém fala para você que você é dona de... Eu adoro ter mais de 60 anos porque eu tenho um negocinho para colocar no carro lá, sabe? Que pode estacionar e tudo. Eu acho ótimo. Agora, falar que eu sou do grupo de risco e não posso fazer algumas coisas é terrível. É terrível, acho que foi... Mas acho que a gente depois absorve, né? Depois absorve. Bom, Clarice, eu não quero abusar mais da sua paciência. Eu queria pedir para vocês abrirem um pouquinho as câmeras, pessoal, até para dar um tchau e um oi para Clarice, para quem está aqui. Tem várias telas, Clarice, então a gente não vai... Tá a Thaís aí, tá a Regina. Oi, Regina! Tudo bom, querida? Tem um bando de gente linda aí. Tiago, Bruna, oi! Prazer! Oi! Tá linda, Fátima! Ei, linda! Você tá bem, pessoal? querida? Saudades de vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa nos minutos finais, mas abram as suas câmeras para a gente tirar um print aqui de despedida. Oi, Leandro, tudo bom? Oi, Ana, não acredito que você está aqui, Ana? Oi, a Berta está aqui, um monte de gente maravilhosa, a Raquel, a Renata, a Lúcia, oi, Marcelo, bem, um bando de gente, Neide Loureiro, muito legal. E aqui na outra página também um bando de gente. Se vocês quiserem falar alguma coisa para a Clarice, enquanto eu vou tirando a foto, vocês podem aproveitar e falar. Dá um feedback. Sabe aquela coisa de feedback? Mas fala agora com voz, gente. Chega de escrever, eu já li pra caramba. Fala com voz, fala assim, fala o que vocês sentiram, fala de coração, gente, por favor. Parabéns, Clarice. Uma delícia ouvir você. Realmente uma inspiração, viu? Parabéns. Muito obrigada. Obrigada, Mara. Obrigada. Clarice, eu tenho uma admiração e um respeito imenso por você. Um carinho enorme, essa paixão que você passa, que você inspira muitas pessoas à distância. Muito obrigada por compartilhar aí, né, de várias, principalmente intimidades, muito legal, porque humaniza muito. E eu sou muito fã, Fátima, eu sou muito fã dela. Eu sei. E quem saudades, conta para quem não é, né? Mas assim, gente, eu estava falando para a Clarice antes da gente entrar, e olha, vocês não contem para ninguém, senão eles me matam quando eu falo essas coisas. Assim, a Clarice é a grande mulher da rede. Vamos combinar que a Clarice sempre esteve ao lado do Galó, e assim, eu acompanhei várias e várias vezes, a Bel está aqui que não me deixa mentir, né, Bel? Várias e várias vezes, assim, que as decisões sempre eram tomadas com a presença
forte, né? O Eva também está aqui, né? Eva está dizendo, né? O quanto que sempre a Clarice foi a pessoa braço direito do Galó. Não estou dizendo os outros diretores que não tenham sido, todos eles são importantes, mas sabe assim, a presença feminina perto de um homem, aquela história assim, ao lado de um grande homem tem sempre uma mulher, e eu vou dizer ao lado, porque é ao lado mesmo, e às vezes sai um pouquinho na frente, né? Mas é bem isso. Eu acho que a Clarice é esse exemplo de mulher que hoje está com mais de 60 anos, assim como eu, e que fez história, está fazendo história e está nessa coisa de adaptação, né, Clarice? Que, gente, eu não sei você, mas eu sou da época da máquina de escrever. Eu usava carbono, sabe? Essa é a grande realidade. Tempo, Fátima, do mimeógrafo. Depois a galera aprendeu o que é mimeógrafo. Mimeógrafo, eu comecei a carreira dando aula, né, em escola. E eu, para dar aula, passava no mimeógrafo. O mimeógrafo é uma máquina que você fazia aqui a matriz na mão, né, e passava no álcool, ficava toda melecada, toda azul. Então, mas eu acho que a gente é analógico, né? Mas eu acho assim que o mérito também assim dessa parceria com o Galó é muito do Galó, assim. Eu acho que o Galó ele tem no coração, ele tem na alma dele pessoas, e eu acho que ele sempre deu lugar para o RH por pensar em pessoas, né? Então eu devo muito a ele, assim. Eu acho que o que eu aprendi sobre varejo eu devo a ele, né? Eu acho que eu acho que foi uma parceria que deu certo. Assim. Eu acho que ele deu muito espaço. Né? E é uma pessoa que sempre foi um grande professor. Né? Eu sempre vou lembrar do Galó, voltando das viagens dele e dando aula sobre a viagem dele. E eu sempre conto isso nos treinamentos. Eu nunca consegui conversar com o Galó por 5 minutos que fosse, sem lhe fazer uma pergunta que me virava do avesso e que mostrava que eu não sabia nada do que eu pensava que eu sabia. E aí, assim, e aquelas perguntas que ele falava assim, Dona Fátima, putz, aí quando ele falava Dona Fátima, ferrou, né? Porque sempre me fazia uma pergunta instigadora. E isso, eu acho que se os líderes fizerem cada vez mais, e é por isso que está onde ele está, é por isso que você está onde é que você está, e é por isso que a Renner está onde está. Sabe, nada é de graça e nada é milagroso. Eu acho que esse é o ponto que eu queria fechar aqui, tá? Mas, gente, ó... Desafiar as pessoas, né, Fátima? Eu acho que um líder tem que desafiar as pessoas, né? Para que as pessoas possam usar seu potencial, né? E todo mundo tem potencial, né? Quer dizer, de uma forma ou outra, né? Que tu tem que acreditar e dar espaço, né? E, assim, eu acho que a Fátima é uma amiga super querida, assim, né? Então... Acho que a gente trabalhou muito tempo, né? Acho que a Fátima tem a história dela, eu acho que tem um pouco junto com a Renner. A gente fez muitos treinamentos, acho que ela ajudou muito em todo esse processo de cultura e sempre assim inspirando as lideranças, né? Eu acho que com as testagens que ela faz, e ela vai se modernizando, ela vai estudando, ela sempre tem coisas novas, ela me liga, olha, fazendo alguma coisa nova, um treinamento novo, embolou. Então, eu acho que é muito legal, assim, ver. Eu acho que também a Fátima é uma inspiração, né? Ela é coach de vários dos nossos executivos e é uma coach brilhante, assim. Acho que todo mundo tem muito a agradecer a ela. Obrigada. Eu que tenho que agradecer a vocês. Eu estou vendo aqui vários coaches meus que, assim, meu coração até fica assim quando eu vejo, porque realmente é muito, muito, muito legal. Clarice, quero te agradecer do fundo do meu coração. Eu sei que você dá esse presente para a gente, é de um valor assim que não tem preço. Então, quero te agradecer do fundo do meu coração mesmo. Quero agradecer a cada pessoa que esteve aqui presente, que trouxe a sua energia, que trouxe a sua luz, que trouxe a sua beleza, que trouxeram as perguntas, né? E aqui tem várias outras coisas, várias pessoas falando, né? Eu vou até fazer o seguinte, algumas perguntas que estão aqui, depois eu passo para a Clarice para ela responder, só para a gente não esticar mais, tá bom, gente? Grande beijo no coração de cada um de vocês e, mais uma vez, Clarice, muito, muito, muito obrigada, viu? Obrigada, Fátima. Um beijo para vocês e obrigada por estarem aqui. Beijo, gente. Beijo. Fiquem bem. Obrigada, Fátima, pelo convite. Muito bom. Obrigada. Eu que agradeço. Voltem sempre. Não esqueçam que toda quinta-feira a gente tem
uma roda de diálogos, e amanhã eu vou falar sobre inteligência emocional. Até esqueci de falar, inteligência emocional na prática, tá? Às 9h30 da noite. Fátima, está me ouvindo? Beleza. Beijo. 9h30 da noite amanhã, tá? Não esqueçam. Está me ouvindo, Fátima? Eu tô te ouvindo. Clarice também? Também, estou aqui. Também. Posso dar uma sugestão? Pode? Pode. Para vocês, todos, leiam o livro Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Isso vai ser excelente para vossas empresas. Cuidem de todos. Vocês também precisam disso. Combinado. Obrigada. A gente vai ler sim. Fiquem todas com Deus. Você também. Obrigada. Positivo. Neide, você fez uma pergunta, né, Neide? Você quer aproveitar a Clarice 2 minutinhos? Eu quero. Tudo bom? Tudo bom, Clarice? Prazer em te conhecer. Eu trabalhei na Riachuelo por 22 anos, participei da implantação do SAP e como eu entrei na área comercial, né, participei da implantação, fui para a TI. Aí, desde 98, então, na Riachuelo, e nessa pandemia eu fui desligada. E estou com 53 anos e sempre admirei a Renner, né, como é a número 1 do varejo, e aí eu gostaria de ter uma oportunidade na empresa. Então, eu gostaria de te perguntar se, em meio a essa pandemia, se a empresa tem algum plano de abertura de novas vagas, de expansão e tudo mais. A gente está em algumas áreas, né? Por exemplo, a área de TI, dependendo, não sei qual é a tua área, mas me manda teu currículo. Em TI a gente está, na Camicado, na área de e-commerce a gente está, e no nosso negócios digitais, que é em São Paulo, a gente também está. E Porto Alegre também a gente tem, nessa área especificamente, a gente tem algumas oportunidades. Então, me manda, eu vou te dar o meu e-mail. Ai, que bom, Clarice. Obrigada. Costa@lojasrenner.com.br. Clarice.costa? Isso. E aí, tudo junto depois. Lojas Renner. Isso. Eu tenho me candidatado pelo LinkedIn, né? Eu fico em São Paulo e tem algumas vagas que eu vejo de e-commerce em Porto Alegre. Nosso e-commerce em São Paulo. Eu só vou falar o seguinte, pessoal, só vou terminar a gravação, só para fechar, tá?